Pessoal, cliente, domínio do cliente na agilidade de negócios. O que vocês pensam sobre isso? Eu já gravei um vídeo sobre os 7 princípios da agilidade de negócios, que na realidade eram 7 princípios da qualidade. E eu mostrei como focar no cliente não é exclusivo da agilidade, certo? Vários métodos, várias abordagens de gestão sempre trataram o cliente como alvo principal. Por exemplo, em Six Sigma a gente enxerga a voz do cliente, Voice of Customer, e tem N outras abordagens que tem o cliente como centro. O ponto aqui é, agilidade é totalmente centrada em cliente. Vocês devem saber, quem acompanha o desenvolvimento dessa abordagem no mercado, que a abordagem de Customer Experience, na minha opinião, ela se fortalece muito dentro do contexto da agilidade em decorrência do User Experience, da experiência de usuário. Então a experiência de usuário, que era muito foco em produto, começou a ser expandida para foco no cliente, experiência do cliente como um todo. Mas vamos falar, dando continuidade aqui, o que o documento esse dos domínios da agilidade de negócios do Instituto Internacional lá de Agilidade de Negócios, que é o Business Agility Institute, o Instituto de Agilidade de Negócios, fala sobre Customer, cliente. Vamos lá, primeiro ele diz assim, o coração da agilidade de negócios é nada menos do que a maior razão da nossa existência, o cliente. Então a maior razão da nossa existência enquanto organização é o cliente. Parece óbvio, mas não é. A gente tem visto no mercado a alta gestão totalmente focada só em resultado e não pensa em cliente. Equipes comerciais que sempre dizem, não, vocês têm que servir o cliente, a gente enxerga eles se servindo do cliente para bater suas metas e ganhar seus bônus no fim do mês ou no fim do ano. Pois é, esse é um ponto que eu vou trazer alguns tópicos aqui, porque dá pano para manga a discussão, tá? Primeiro eu queria dizer, eu já falei lá no primeiro vídeo da introdução, eu queria reforçar aqui, cliente nesse modelo, ele é um termo mais amplo, é um conceito bem mais amplo, porque ele pode ser um cliente pagante, mesmo um cliente direto para uma organização privada, pode ser um cidadão, por exemplo, quando eles falam aqui para uma organização do setor público. Também pode ser uma abstração como sociedade, comunidade, para uma ONG, para uma organização não governamental. Então, gente, assim, ó, o cliente, quando eles colocam como é o nosso propósito, é a nossa razão de ser, aqui eu começo a achar talvez eu seja muito detalhista em relação a isso, mas propósito está acima da identidade e missão do indivíduo ou da organização. O que eu quero dizer com isso é, quando eu falo identidade e missão, procurem um outro vídeo no nosso canal sobre níveis lógicos. A gente tem uma identidade e missão muito clara que define qual a nossa razão de ser dentro de um contexto. Agora, atuar para um propósito maior é muito além da nossa missão. A nossa missão faz parte desse propósito. Então, outros parceiros, até mesmo concorrentes, podem atuar com o mesmo propósito que nós. Então, o propósito é algo muito maior. Se nós atuarmos verdadeiramente para este propósito maior, provavelmente a gente vai ter foco verdadeiro no nosso cliente que faz parte desse contexto associado a um propósito, como por exemplo, transformar o mundo, trazer prosperidade para uma sociedade, para uma comunidade, resolver grandes problemas de educação, alimentação, o que seja, mas não vamos entrar nesse assunto agora. Olha o que eles seguem aqui, ó. Você deve considerar que o cliente final, né, é esse que está fora da sua organização, ou seja, é para quem você gera valor e não alguém interno. Eu já falei várias vezes aqui, também vou repetir, não há cliente interno. Numa visão de Lean, de pensamento enxuto, o cliente interno é parte da cadeia logística, então não tem como haver cliente interno. Então percebam que é aquele que está fora da organização, certo? E que se beneficia com a geração de valor de nossos serviços e produtos. Esses são os nossos clientes. Perfeito? Vamos adiante. Tem aqui um ponto no texto que eu gostaria de discutir e até trazer uma provocação, porque ele diz assim, ó, muitas organizações esqueceram que elas não estão no negócio para fazer dinheiro.
Elas estão no negócio para servir ao seu cliente. Essa frase é romântica, é bonita, mas vamos lá. Empreendedores, empresários, investidores, vocês entram num negócio para prosperar. Vocês entram no negócio com alguma ideia para resolver o problema de algum cliente, de alguma, seja pessoa física ou jurídica, mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: toda organização, e aí tem muito lado, eu sou muito da Goldratt, Teoria das Restrições, e o livro era A Meta. E a meta, eu sei que é anos 80, mas a meta era dar lucro. E esse dar lucro não é no sentido de ganância, de trazer todo o dinheiro para dentro. É no sentido de sustentabilidade, de crescimento, de ter poder, de expandir até em direção ao seu propósito. Então, quando eu vejo assim, nós estamos no negócio para servir o nosso cliente e não temos que pensar em primeiro nível em dinheiro, eu acho que aqui começa um ponto que eu já falei no Pure Care Model e eu vou trazer aqui de novo. O propósito no nosso modelo, na escola que eu atuo de gestão, ele está acima de tudo, um propósito transformador massivo como a gente era das organizações exponenciais. O cliente está no centro porque ele é parte desse propósito. Então eu atender bem a esse cliente e fazê-lo prosperar dentro do seu ambiente com as suas necessidades, eu contribuo para a realização desse propósito. Só que o que eu tenho dois elementos no results, purpose and results, nos resultados. Eu tenho resultados em cliente mesmo, que é encantá-lo, satisfazer suas necessidades, mas eu tenho resultados econômicos e mercado. Eu preciso trabalhar nesses três níveis com a mesma, vamos dizer assim, com a mesma priorização, com o mesmo valor, com a mesma percepção de valor sobre os três. Se eu elevar financeiro, como era o antigo Balance Scorecard, não é isso? Estou falando antigo porque a gente não usa mais aquela estrutura de causa e efeito. Resultados financeiros no topo. Complicado, me puxa só para dinheiro e eu esqueço até do cliente que está no segundo nível. Se eu ficar só foco em mercado, desenvolver marca, ficar bonito, maravilhoso, gerar um monte de espuma, como a gente diz, e não tem o líquido ali que a gente quer beber, também não serve. Ou seja, a gente tem que ser coerente e consistente nas três perspectivas simultaneamente. Esse é o maior desafio que eu quero colocar, porque é bonito botar sempre todo o cliente no centro e ele... Mas o documento segue dizendo, o fato do cliente estar no centro não significa que ele tem razão sobre todas as coisas. Inclusive, quem trabalha com tecnologia da informação sabe que muitos dos nossos clientes nem sabe direito ou conhece o problema, mas já quer uma solução. E a gente tem que ser verdadeiro, justo aqui para dizer para ele, essa não é a melhor solução para você. Vou até recomendar outra solução. É difícil, né? Quem atua com foco em resultado jamais faria isso. Daria um jeito de resolver o problema, mas que engraçado, né? A própria gestão da qualidade ISO 9001 diz isso, né? Se você não tem competência ou capacidade de resolver um problema de um cliente, não assuma que você irá resolver. Por fim, nessa introdução, a maioria das companhias, das empresas, dizem que o cliente está no seu topo das prioridades, mas quando chega na hora dos resultados, não é isso? De bater meta, abandonam tudo e vão para se servir do cliente. Eu acho que esse aqui é o maior desafio da gente trabalhar na mudança do modelo mental da alta gestão, do board, diretor. Como que a gente trabalha nessa mudança? Crescer, gerar resultados exponenciais com verdadeiro foco no cliente, encantamento do cliente. Vamos fechar com as 3 dicas que eu acho que são de ouro aqui que eles deixam nesse capítulo cliente, que é movendo da teoria para a prática. Vamos lá. O que eles dizem é o seguinte, ó. Primeiro, compreenda o seu cliente. Parece meio óbvio, mas a gente tem visto no mercado que não é tão óbvio. A quantidade de empresas que não têm dados e fatos atualizados sobre a sua carteira de clientes, sobre o seu perfil de clientes, sobre qual é o que mais consome, o que não consome, segmentações. E o pior é que eu só estou nesse exato momento falando de segmentações geográficas, demográficas. A gente quer psicográficas. O psicográficas é ao ponto de entender assim, ó, o que ele pensa,
o que ele sente. Então aqui eu já estou dando dica sobre o que acontece nesse mundo do compreender o seu cliente. No mundo data-driven, totalmente orientado a dados, com certeza temos que ter dados e fatos sobre os nossos clientes. Os que estão ameaçados de ir embora e os que não entraram. Por que eles não entraram? Diante desses dados e fatos, a gente também precisa fazer mapas de empatia, personas, como se faz muito dentro do mundo ágil. Então, esses são elementos que eles consideram aqui, ó, modele isso, considere dados e fatos. Lá vem o Jim Collins de novo, com Empresas Feitas para Vencer 2001. Brutal Facts, me traga a realidade nua e crua na mesa. Eu quero dados e fatos sobre isso. Então, compreenda o seu cliente e não de dentro da casa só. Vá à rua, converse com ele, ouça, faça cliente oculto, veja o que ele está dizendo. Com isso, a gente já entra na segunda dica. Desenvolva as jornadas dos clientes. Quando fala jornada, é cadeia logística de valor, sim, desde a identificação do cliente que nós somos um possível candidato a prover uma solução, um serviço para ele, certo? Até ele começa todos os pontos de contato e o fluxo dele até resolver o seu problema. E eu diria, até ele manter todo o ciclo de vida conosco e não estar mais conosco. E mesmo ele não sendo mais cliente, nós ainda podemos atendê-lo. Sei lá, nem é pós-venda, é lá só em relacionamento com antigos clientes. Então, mapear todas essas jornadas em função dos processos que ele vai ter conosco, os pontos de contato, como eu já falei, pontos de fricção, que ele tem atrito, que ele sofre, que ele tem desperdícios. Mapeiem isso, identifiquem isso. E ataquem os gargalos, principalmente assim, ó, se vocês estão enxergando onde ele está tendo maior dificuldade, vão diretamente nesses problemas, tá? Então, compreendam ele, compreendam o que ele pensa, o que ele acredita, o que ele sente e, por fim, melhorem a vida dele, melhorem toda a experiência dele. É isso. E mapear a jornada não é só um processo dentro de uma sala. Vá a campo, veja ele atuando com você, ouça as reclamações, não é isso? Esse é o ponto. E por fim, construa confiança. Esse confiança é interessante porque é um discurso bem da agilidade e ele vem lá do Patrick Lencioni, do livro As 5 Disfunções de uma Equipe, porque ele coloca como a alta performance de uma equipe, a causa raiz de não ter essa alta performance é a falta de confiança no time. Ou seja, no próprio time, no gestor, no sistema. Então, não ter confiança entre as partes não confiarem entre si, já é receita para fracasso ou baixa performance. Então, se vocês realmente querem uma organização de alta performance, ágil, adaptativa, que atenda às necessidades do cliente de uma forma rápida e efetiva, a gente precisa construir confiança. E não é pedir para ele confiar na gente. A gente tem que construir, tem que desenvolver essa confiança. E aqui vem um ponto assim, ó. Não é isso que a gente tem lá nos valores do Manifesto Ágil? Que a relação, o nosso relacionamento, a relação com o cliente tem muito mais valor que contratos? Então, pensem sobre confiança do tipo, ele confia que nós somos capazes de entregar o valor que a gente está propondo entregar? Ele confia que a gente está dizendo a verdade, que a gente disse isso e que a gente realmente está evoluindo, está desenvolvendo o que ele espera? Ou seja, aqui vem o ponto da transparência, da cocriação. Então, esse mundo ágil que sempre cocriou com seus clientes é a maior forma de confiança, de construção de confiança. E por fim eu diria, ética, coerência, nem se fala. É óbvio que você vai ter que ser verdadeiro no que você entrega, porque esse mundo é tão rápido, se você for falso diante de tudo isso, não dura muito tempo essa falsidade, certo? Para encerrar, vou deixar uma dica. O Business Agility Institute, do Instituto de Agilidade de Negócios, né? Ele usa um modelo para avaliar a maturidade da agilidade de negócio na organização. Em todos os domínios, vocês vão ver que tem uma estrutura de
Eles põem 4 níveis aqui, mas na realidade são 5. O primeiro nível seria estou parado, sou uma criança que não sabe nem engatinhar, estou parado aí, não estou fazendo nada, certo? Mas tem o segundo nível que é já estou engatinhando nesse processo, nesse domínio, já estou caminhando, já sou uma empresa que está correndo e estou voando, já sou referência, estou fazendo chover em cima disso. Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó, compreender o cliente e o cliente como propósito, certo? Tem alguns atributos, algumas referências que vocês podem ler nesse documento e fazer uma autocrítica. Como está a sua organização e o que você pensa desses elementos aqui, certo? Espero que tenha sido útil essa discussão sobre cliente. Ela é vasta, ela é longa, mas ela é extremamente importante. Eu acho que é o centro de tudo, todo o início do nosso processo de transformação de agilidade de negócios, tá? Até o próximo episódio dessa série aí. Um abraço.